Conforme vimos, uma variável pode ocorrer livre ou ligada em uma mesma forma. E nesse caso, como será analisado mais adiante, mais à frente, a interpretação dessa variável é feita de forma diferente, dependendo se a ocorrência é livre ou ligada. Em outras palavras, dada uma variável x, por exemplo, se num lugar na fórmula ela ocorre ligada, ela será interpretada de um jeito. Mas se ela ocorre livre, ela será interpretada de outro jeito. Ou seja, a interpretação de uma variável que ocorre ligada é determinada de uma forma diferente da interpretação de uma variável que ocorre livre. Isso porque a interpretação de uma variável que ocorre ligada é, digamos, determinada pela interpretação dada pelo quantificador. Por outro lado, as ocorrências livres, se x ocorre livre, por exemplo, a sua interpretação não depende de quantificadores. Além disso, para interpretar uma fórmula da lógica de predicados, além de interpretar as variáveis que ocorrem livres, é evidente, necessário interpretar os símbolos de predicado e de funções que ocorrem na fórmula. Isso é claro. Nesse sentido, definimos como símbolos livres de uma fórmula os símbolos que não estão ligados a quantificadores. Então, para interpretar uma fórmula, é necessário interpretar, digamos, de forma própria, esses símbolos, os símbolos livres. E entender bem, definir bem, esclarecer bem o que são tais símbolos é, evidentemente, algo importante. Dada uma fórmula E, os seus símbolos livres são as variáveis que ocorrem livres em E, os símbolos de função e os símbolos de predicado. Exemplo, considere E essa fórmula. Temos aqui 3 quantificadores e temos aqui as variáveis dessa fórmula. Essa variável aqui, por exemplo, é uma ocorrência ligada. Esse x é uma ocorrência ligada devido a esse quantificador. Esse y é ligado devido a esse quantificador. Aqui temos 2 ocorrências livres. Aqui temos uma ocorrência ligada, outra ligada e aqui 2 ocorrências livres. Conclusão. Os símbolos livres de E formam esse conjunto. Os símbolos de predicado, P e Q, e essas 3 variáveis, Y, Z e W, porque são essas 3 variáveis que ocorrem livres na fórmula. Y, W e Z. Portanto, os símbolos livres de uma fórmula são todos os seus símbolos, exceto as variáveis ligadas. E, evidentemente, as variáveis que ocorrem ali no quantificador, junto com o quantificador. Também conectivos e símbolos de pontuação. E outro fato interessante, a partir da classificação das variáveis de uma fórmula, temos também a classificação da fórmula que as contém. Veja a definição. Uma fórmula é fechada quando não possui variáveis livres. Nesse sentido, dado que essa fórmula aqui, por exemplo, possui variáveis que ocorrem livres, ou seja, possui variáveis livres, essa fórmula não é fechada. Aqui temos uma fórmula fechada, porque temos 3 variáveis e aqui os 3 quantificadores. Quantificadores em Z, W e X nas variáveis Z, W e X. Não há ocorrência livre de variável nessa fórmula, portanto, essa é uma fórmula fechada. Essa fórmula também é fechada, pelo mesmo motivo.
não há ocorrência livre de variável. Em muitas situações, é desejável obter fórmulas fechadas. Programação lógica, por exemplo. Programação lógica, todas as fórmulas consideradas são fórmulas fechadas. Uma maneira de obter uma fórmula fechada a partir de uma não fechada é adicionando quantificadores no início da fórmula. Se os quantificadores adicionados forem quantificadores universais, temos o que a gente chama de um fecho de fechar, um fecho universal. Se forem quantificadores existenciais, temos o que chamamos de fecho existencial. Ou seja, estamos fechando a fórmula, adicionando quantificadores. Seja H uma fórmula da lógica de predicados e x1 até xn o conjunto das variáveis livres de H. Definimos aqui os conceitos de fecho universal e fecho existencial. O fecho universal de H, que é indicado por essa notação para todo o asterístico H, é obtido de H adicionando no início da fórmula quantificadores universais nas variáveis livres. Ou seja, o fecho universal de H é essa fórmula, que é a fórmula obtida de H adicionando esses quantificadores universais nas variáveis livres de H. O fecho existencial de H é obtido de forma análoga. É dado pela forma existe x1 até existe xn, que são quantificadores colocados no início da fórmula e depois a fórmula H. Observe que, nesse caso, a notação é dada por existe asterístico. Então, se x1 até xn são as variáveis livres de H, evidentemente que essa fórmula não tem mais variáveis livres, porque aqui temos no seu início quantificadores nessas variáveis e H está no escopo desses quantificadores. Da mesma maneira, essa fórmula é também uma fórmula fechada. Vamos a um exemplo. Considere H essa fórmula. Observe que aqui temos uma ocorrência ligada e duas ocorrências livres. Portanto, os símbolos livres de H são o símbolo de predicado, o símbolo de função, Z e W, que são as variáveis que ocorrem livres em H. Dada essa forma, o seu fecho universal, que é indicado por para todo asterístico H, é dado por essa fórmula, que é a fórmula obtida a partir de H, adicionando esses dois quantificadores no início da fórmula. A fórmula obtida não tem variável livre, porque Z e W, que anteriormente ocorriam livres nessa fórmula, agora estão ligados a esses quantificadores do início da fórmula. Z está ligado a esse quantificador e W ligado a este quantificador. De forma análoga, o fecho existencial de H, que é dado por existe asterístico H, é dado por essa fórmula. Adicionamos esses quantificadores no início da fórmula. E as variáveis que antes ocorriam livres agora estão ocorrendo ligadas. Z ligada a esse quantificador e W ligada a esse quantificador. Observe que, no caso dessa fórmula, os seus símbolos livres, evidentemente, que são apenas o símbolo de predicado e o símbolo de função. Não há mais variáveis. Por quê? Porque essa fórmula é uma fórmula fechada. O mesmo ocorre com essa fórmula. Como essa fórmula é também uma fórmula fechada, seus símbolos livres são apenas P e F. Portanto, os dois fechos, universal ou existencial, são fórmulas fechadas. Na interpretação das fórmulas, da lógica de predicados, tenha isso em mente. A interpretação das variáveis que ocorrem livres
dos predicados e das funções é feita de uma maneira diferente da interpretação das variáveis que ocorrem ligadas.